Eu estava morrendo de novo. Não, espere. Isso não está certo. Eu estava morrendo pela primeira vez. Tecnicamente. Cronologicamente. Mas na minha mente, que carregava 13 anos de memórias que ainda não aconteceram, era a segunda morte. A definitiva. O fim de uma história patética que eu havia me esforçado tanto para reescrever. O sangue subia pela minha garganta, metálico e quente. Eu estava deitada no chão de pedra gelada da Torre Norte. O lugar onde Alastor me trancou 5 anos atrás. 5 anos de solidão. 5 anos de escutar passos que nunca vinham. 5 anos esperando que ele se lembrasse de que tinha uma companheira apodrecendo em uma torre esquecida. Ao longe, os sinos tocavam. Um casamento. O casamento dele. Com Viviane, a mulher que passou anos sussurrando em seu ouvido que eu era fraca, inútil, indigna. A mulher que finalmente conquistou o que sempre quis. O título de Luna. O trono que deveria ser meu. Minha visão estava escurecendo, mas ainda havia luz suficiente para ver a ironia. Eu havia retornado no tempo uma vez. 13 anos atrás. Acordei no dia do baile da lua de sangue, armada com conhecimento do futuro, determinada a reescrever cada erro. E eu falhei mesmo assim. Mudei o vestido, mudei a postura, mudei tudo. Mas no final, o destino me trouxe de volta para este mesmo chão frio, para esta mesma solidão, para esta mesma morte lenta, enquanto o homem que deveria me amar celebrava com outra. Meu último pensamento, antes que a escuridão me levasse completamente, foi o mesmo de antes. Se eu tivesse outra chance, eu não amaria ninguém. E então morri, outra vez. Se você quer saber como eu cheguei até aquele momento, e o que aconteceu quando acordei pela segunda vez, deixe seu like e se inscreva no canal. Venha comigo. Essa história é minha, mas agora é sua também. Tudo começou com luz do sol no meu rosto e a certeza terrível de que o destino não havia terminado de brincar comigo. Eu acordei gritando. O som rasgou minha garganta, cru e desesperado, ecoando por paredes que não deveriam estar ali. Minhas mãos voaram para o pescoço, procurando o buraco que a doença havia aberto, procurando o sangue que deveria estar encharcando minha pele. Nada. Pele lisa. Intacta. Viva. Eu estava hiperventilando agora, as mãos tremendo enquanto tocava meu rosto, meu peito, meus braços. Tudo estava lá. Tudo estava saudável. Não havia dor, não havia febre, não havia o peso esmagador da morte se aproximando. E então eu vi a luz. Sol. Luz dourada do sol entrando por uma janela que eu conhecia, iluminando um quarto que eu reconhecia, aquecendo pele que deveria estar fria e rígida em uma torre abandonada. Não. A palavra saiu como um sussurro horrorizado. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo de novo. Mas eu sabia que estava, porque eu conhecia este quarto. Era meu quarto de solteira na mansão do meu pai. O quarto que eu deixei aos 22 anos, no dia em que me casei com Alastor. O quarto que eu não via há 13 anos na primeira vida, e que eu achava ter deixado para trás definitivamente na segunda. Terceira. A realização me atingiu como um soco no estômago. Isso era a terceira vez. Eu cambaleei da cama, minhas pernas cedendo sob o peso de uma mente que carregava décadas de memórias em um corpo jovem. Bati nos móveis no caminho até o espelho, derrubando coisas, sem me importar com o barulho. E então vi meu reflexo. 22 anos. O rosto era o mesmo da segunda vez que acordei aqui, sem as rugas finas ao redor dos olhos que a primeira vida havia gravado, sem as olheiras profundas de anos sem dormir direito, sem as cicatrizes emocionais que se manifestavam fisicamente em ombros curvados e olhos mortos. Eu era jovem novamente, e estava farta. Minhas pernas finalmente cederam. Eu deslizei até o chão, as costas contra a parede, as mãos cobrindo o rosto enquanto lágrimas de frustração e exaustão escorriam entre meus dedos. 13 anos vivendo a primeira vida. Morte solitária na torre. Acordei no passado. Tentei mudar tudo. Lutei, me rebelei, fui mais forte. E ainda assim, terminei exatamente no mesmo lugar. A mesma torre, a mesma doença, a mesma solidão enquanto os sinos do casamento dele tocavam. E agora estava aqui de novo.
Por quê? Eu sussurrei para o universo silencioso. O que você quer de mim? Quantas vezes eu preciso morrer antes de você me deixar em paz? Silêncio. Obviamente. O destino não respondia perguntas. Apenas jogava almas cansadas de volta no tabuleiro e ria enquanto elas tentavam desesperadamente mudar o resultado. Eu me forcei a levantar. Não havia sentido em desmoronar agora. Eu já havia desmoronado uma vez na segunda vida, e não adiantou nada. Lágrimas não mudavam destinos. Ação mudava. Caminhei até a escrivaninha e peguei o calendário. 15º dia do 9º mês. Meu coração afundou. Era o dia do baile da lua de sangue. O dia em que todo alfa e loba solteiros do continente se reuniam para que os vínculos pudessem se manifestar. O dia em que nas 2 vidas anteriores eu conhecia Lastor Corvinus, alfa supremo do clã da Sombra Eterna. O dia em que minha desgraça começou. Memórias me inundaram. Na primeira vida, eu usei um vestido branco, puro, virginal, adequado. Entrei no salão tímida, de olhos baixos, esperando ser notada sem ousar chamar atenção. Quando o vínculo estalou e vi Alastor pela primeira vez, eu corri até ele chorando de alegria. Joguei meus braços ao redor dele como uma idiota apaixonada. Ele olhou para mim como se eu fosse um inconveniente. E Viviane, já ao lado dele, sorriu. Aquele sorriso de cobra que eu aprenderia a reconhecer tarde demais. Na segunda vida, eu tentei ser diferente. Usei vermelho em vez de branco. Mantive a postura ereta. Quando o vínculo estalou, eu não corri. Eu o confrontei. Disse a ele que não o queria, que sabia o que ele faria. Ele ficou intrigado. A intriga se transformou em obsessão. Ele me cortejou agressivamente, e eu, idiota que era, acreditei que poderia mudar o homem. Acreditei que minha nova força havia conquistado seu respeito. Mas no final, quando Viviane sussurrou doce o suficiente, ele ainda me trancou na torre. Porque o problema nunca foi como eu me comportei. O problema era quem ele era. Eu olhei para o espelho novamente, estudando o rosto jovem que escondia uma alma exausta. 35 anos. Mentalmente, eu tinha 35 anos. Havia vivido uma vida completa de submissão e outra de rebelião. Havia morrido 2 vezes. Havia amado um homem que me destruiu 2 vezes. E agora tinha uma terceira chance. Mas para quê? Para morrer de novo? Para repetir o mesmo ciclo insano de esperança e desilusão? Não. Se o destino queria me jogar de volta aqui, então eu jogaria também. Mas desta vez, seguiria minhas próprias regras. Eu abri o guarda-roupa. Lá estava o vestido branco que usei na primeira vida. Puro, inocente, patético. E ao lado, o vestido vermelho que escolhi na segunda. Ousado, chamativo, ainda desesperado por atenção. Eu ignorei ambos. No fundo do armário, escondido sob outros vestidos, encontrei o que procurava. Um vestido que minha mãe havia me dado antes de morrer, que eu nunca tive coragem de usar. Ela o chamava de vestido da viúva. Era negro. Não o preto festivo que algumas lobas usavam. Era o preto do luto, da morte, do fim. Tecido de seda que absorvia a luz em vez de refleti-la. Corte severo que não sugeria inocência nem sedução. Apenas finalidade. Eu o vesti. Na primeira vida, eu prendia meu cabelo em cachos suaves que emolduravam meu rosto. Na segunda, soltei-o em ondas selvagens. Desta vez, prendi tudo em um coque tão apertado que puxava minha pele, eliminando qualquer suavidade das minhas feições. Olhei para o espelho mais uma vez. A mulher que me encarava não era a garota de 22 anos que as pessoas esperavam ver. Era algo mais velho, mais cansado, mais perigoso. Era uma sobrevivente de 3 vidas. Uma batida na porta me fez virar. Lady Astrid, a voz hesitante da minha criada Maia. É quase hora de partir para o baile. Você está pronta? Pronta. Que palavra engraçada. Estava pronta para conhecer novamente o homem que me destruiu 2 vezes? Estava pronta para sentir o vínculo se formar? Aquela corda invisível que me arrastou para o inferno 2 vezes? Estava pronta para decidir se lutaria contra o destino pela 3ª vez ou se simplesmente aceitaria que eu estava amaldiçoada a repetir este pesadelo para sempre? Sim, respondi,
minha voz saindo mais fria do que pretendia. Estou pronta. A carruagem me esperava no pátio. Meu pai estava lá também, Lord Magnus Silvercrest, um homem que morreria em um ataque do clã do norte dali a 3 meses. Eu salvei sua vida na segunda vez, mudei toda a estratégia militar. Ele sobreviveu. E ainda assim, eu morri. Astrid. Ele franziu a testa ao me ver. Esse vestido é apropriado para um baile? É apropriado para um funeral, eu disse, subindo na carruagem sem esperar ajuda. Ele piscou, confuso. Cuide-se, pai, eu disse antes de fechar a porta. Não adicionei, porque eu não estarei aqui para salvá-lo desta vez. Deixei as palavras não ditas pairarem no ar, enquanto a carruagem começava a se mover. A viagem até o Palácio da Lua Carmesim durou 1 hora. 1 hora que eu usei para revisar mentalmente tudo o que aconteceria esta noite. Primeiro, eu entraria no salão. Na vida 1, tropecei. Na vida 2, marchei com a cabeça erguida. Desta vez eu simplesmente entraria. Sem drama, sem declarações. Depois, o vínculo estalaria no momento em que meus olhos encontrassem Alastor. Eu sentiria aquela puxada, aquela certeza devastadora de que ele era meu companheiro destinado. Na vida 1, eu corri para ele. Na vida 2, eu o confrontei. Desta vez seria diferente. E, finalmente, Viviane faria sua primeira jogada. Na vida 1, foi uma bebida envenenada que me deixou doente o suficiente para Alastor me ver como fraca. Na vida 2, eu despejei a bebida em um vaso e a expus. Desta vez, eu simplesmente não beberia nada que viesse dela. Simples. Direto. Sem drama. Porque eu havia aprendido algo que as 2 vidas anteriores ensinaram. Não importava o quanto eu lutasse. Não importava o quanto me rebelasse. Enquanto eu permanecesse no mesmo jogo, o resultado seria o mesmo. Então, desta vez, eu não jogaria. A carruagem parou. O Palácio da Lua Carmesim se erguia diante de mim, exatamente como eu lembrava. Torres de pedra negra contra o céu crepuscular. Tochas acesas criando sombras dançantes. E lá dentro, centenas de lobos e lobas procurando seus destinos, incluindo o meu. Eu desci da carruagem. A multidão já começava a se aglomerar na entrada. Vestidos coloridos, risos altos. A excitação palpável de jovens que acreditavam que esta noite mudaria suas vidas para melhor. Pobres tolos. Eu caminhei entre eles como um espectro. Meu vestido negro absorvia a luz das tochas, criando uma bolha de escuridão ao meu redor. As pessoas se afastavam instintivamente, suas conversas morrendo quando eu passava. Bom, eu não vim aqui para fazer amigos. As portas do salão se abriram, e pela 3ª vez em 3 vidas, eu entrei no lugar onde meu destino esperava. Só que desta vez, eu tinha um plano. E esse plano não envolvia amor, esperança ou segundas chances. Envolvia sobrevivência. A qualquer custo. O salão era exatamente como eu lembrava. Candelabros de cristal pendurados no teto alto, projetando 1000 pontos de luz que faziam os vestidos das lobas brilharem como joias em movimento. Mesas de banquete alinhadas nas laterais, carregadas de comida que eu sabia que não tocaria. E no centro, um espaço aberto onde pares já começavam a dançar, seus movimentos ensaiados e elegantes. Na primeira vida, eu achei tudo mágico. Na segunda, vi a falsidade por trás de cada sorriso. Agora, na terceira, eu simplesmente não me importava. Caminhei pelo salão sem olhar para os lados. Sentia os olhares me seguindo, ouvia os sussurros se espalhando como fogo em palha seca. Uma mulher de preto em um baile de acasalamento era praticamente uma declaração de guerra. Bom, que sussurrassem. Encontrei um canto discreto perto de uma das saídas laterais. Uma posição estratégica que eu não teria pensado em escolher nas vidas anteriores. Daqui, eu podia ver todo o salão, identificar todas as saídas e manter distância de qualquer um que tentasse se aproximar. E mais importante, eu podia ver quando ele chegasse. Alastor Corvinus. Só de pensar no nome, meu estômago se contorceu. Não de amor, como na primeira vida. Não de determinação, como na segunda. Mas de algo mais próximo de náusea. Do tipo de repulsa que se sente por algo que te causou dor demais, vezes demais. Lady Astrid? Uma voz familiar me fez virar.
Theron Blackwood, beta do clã da Sombra Eterna. Na primeira vida, ele foi um rosto entre muitos, um homem que eu mal notei antes de ser trancada na torre. Na segunda, ele se tornou meu único aliado quando comecei a questionar as ordens de Alastor. Ele era o único que havia percebido que eu tinha mudado de repente. E ele estava aqui agora, me olhando com a curiosidade educada de alguém que ainda não me conhecia. Conhecemo-nos? Eu perguntei, mantendo a voz neutra. Não formalmente. Ele se curvou levemente. Theron Blackwood, a serviço do Alfa Supremo Corvinus. Perdoe minha ousadia, mas não pude deixar de notar. Seu vestido é bastante incomum para a ocasião. É proposital. Ele esperou que eu elaborasse. Eu não elaborei. Algo parecido com respeito passou pelos olhos dele. Na segunda vida, levei meses para ganhar esse olhar. Aparentemente, frieza funcionava mais rápido que explicações. Bem, Lady Astrid. Ele inclinou a cabeça. Se precisar de qualquer assistência esta noite, estarei por perto. Ele se afastou e eu voltei minha atenção para o salão. Viviane já estava ali. Eu a vi imediatamente, como se meus olhos fossem magneticamente atraídos para o perigo. Ela usava um vestido dourado que complementava seus cabelos loiros e estava cercada por um grupo de admiradores que riam de tudo que ela dizia. Na primeira vida, eu a achava encantadora. Na segunda, aprendi a ver as garras por baixo do veludo. Agora, olhando para ela, eu não sentia nada além de cansaço. Ela era uma cobra, sim, mas cobras só atacavam quando você chegava perto demais. Eu simplesmente não chegaria perto. As portas do salão se abriram novamente, e meu corpo inteiro congelou. Eu não precisava olhar para saber quem havia chegado. A mudança na atmosfera era palpável, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. Conversas morreram, cabeças se viraram, e aquela sensação que eu conhecia tão bem, aquela corrente elétrica que percorria minha espinha, o vínculo, ele estava acordando. Eu forcei meus olhos a se erguerem, e lá estava ele. Alastor Corvinus era exatamente como eu lembrava. Alto demais, largo demais, ocupando espaço demais. Cabelos negros como asa de corvo, olhos de um cinza que beirava a prata, mandíbula tão afiada que parecia esculpida por um deus cruel. Ele vestia preto, como sempre, mas o tipo de preto que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida. Ele era lindo, e eu o odiava. Nossos olhos se encontraram. O vínculo estalou. Na primeira vida, foi como ser atingida por um raio de felicidade pura. Eu corri para ele sem pensar, sem respirar, movida apenas pela certeza devastadora de que havia encontrado minha outra metade. Na segunda vida, foi como uma corrente se fechando ao redor do meu pescoço. Eu lutei contra ela. Tentei recusar, mas ainda assim, senti a puxada irresistível. Agora, na terceira, era como tocar uma ferida antiga que nunca cicatrizou. Doía. Doía porque uma parte de mim ainda se lembrava de como era amá-lo. Doía porque meu corpo reconhecia o dele, mesmo que minha mente soubesse exatamente o que ele faria comigo. Doía porque o vínculo era uma coisa cruel que não se importava com trauma ou memórias, ou duas mortes solitárias em uma torre gelada. Ele se importava apenas com o destino, e o destino queria que eu pertencesse a ele. Alastor começou a caminhar em minha direção. Na primeira vida, fui eu quem correu até ele. Na segunda, permaneci parada enquanto ele se aproximava, preparando meu discurso de confronto. Desta vez, eu fiz algo que nunca havia feito. Eu dei as costas e me afastei. Não corri. Não fugi em pânico. Simplesmente me virei com uma calma gelada e comecei a caminhar para a saída lateral que eu havia identificado antes. Cada passo era deliberado, medido, uma declaração silenciosa de recusa. Lady Astrid. A voz dele me alcançou antes que eu chegasse à porta. Eu parei. Não porque ele mandou, mas porque eu precisava que ele ouvisse o que eu tinha a dizer. Precisava que ele soubesse, desde o primeiro momento desta vida, que eu não seria sua vítima novamente. Virei-me lentamente. Ele estava a 3 metros de distância, seus olhos prateados fixos em mim com uma intensidade que eu conhecia bem demais. Na primeira vida, aquele olhar me fazia derreter. Na segunda, me fazia querer desafiá-lo. Agora, não me fazia sentir nada além de exaustão.
Supremo Alastor. Minha voz saiu aveludada, controlada, tão diferente do tom trêmulo de emoção da primeira vida ou da rebeldia ardente da segunda. Vejo que o destino tem um senso de humor cruel. Ele franziu a testa. Na primeira vida, ele teria me ignorado neste ponto. Eu era insignificante demais para merecer sua atenção. Na segunda, quando o confrontei com fogo, ele ficou intrigado o suficiente para me perseguir. Mas agora, diante de minha indiferença gelada, eu vi algo diferente passar por seus olhos. Confusão. Você sente o vínculo? Ele disse. Não era uma pergunta. Sinto. Então por que está fugindo de mim? Fugindo. A palavra me fez querer rir. Se ele soubesse quantas vezes eu havia tentado fugir, se ele soubesse como cada tentativa terminava no mesmo lugar, na mesma torre, na mesma morte. Não estou fugindo, Supremo. Eu cruzei os braços, uma barreira física entre nós. Estou me afastando. Há uma diferença. Ele deu um passo à frente. Eu dei um passo para trás. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Alastor Corvinus não era um homem acostumado a ser recusado. Na primeira vida, eu aprendi isso da pior forma possível. Na segunda, tentei usar isso a meu favor. Desta vez, eu simplesmente não me importava. Você é minha companheira, ele disse, a voz baixa e carregada daquela autoridade que fazia a maioria das pessoas tremer. O vínculo nos conecta. Isso não é algo que você pode simplesmente ignorar. Não estou ignorando. Eu sustentei o olhar dele sem pestanejar. Estou recusando. Silêncio. O salão inteiro parecia ter parado para assistir. Eu sentia os olhares em nós, ouvia os sussurros se espalhando, uma ômega recusando o alfa supremo. Isso provavelmente nunca havia acontecido na história dos clãs. Bom, que fosse lembrado. Você não pode recusar um vínculo, Alastor disse finalmente, sua voz ainda controlada, mas com uma borda de aço que eu reconhecia. Não é assim que funciona. Eu acabei de fazer. Ele avançou novamente, rápido demais para eu recuar. Suas mãos seguraram meus ombros, firmes, mas não brutais, me prendendo no lugar. O calor do toque dele queimou através do tecido fino do meu vestido, e o vínculo rugiu em resposta, exigindo que eu cedesse, que me rendesse, que aceitasse o que era meu por direito. Eu não cedi. Olhe para mim, ele ordenou. Eu olhei, e deixei que ele visse exatamente o que eu sentia. Na primeira vida, ele teria visto adoração. Na segunda, desafio e fogo. Mas agora, nesta terceira existência que eu não pedi e não queria, tudo o que restava era algo muito pior. Nojo. Puro. Visceral. Inabalável nojo. As mãos dele se afrouxaram. Por que você me olha assim? Ele perguntou. E havia algo em sua voz que eu nunca havia ouvido antes. Não em 2 vidas inteiras. Algo parecido com desconcerto. Eu não te fiz nada. Nós acabamos de nos conhecer. A ironia quase me fez rir. Acabamos de nos conhecer. Para ele, sim. Para ele, este era o primeiro momento de um romance destinado. O início de uma história que ele acreditava controlar. Mas para mim, eu havia passado 13 anos como sua aluna negligenciada na primeira vida. Mais 13 tentando ser diferente na segunda. 26 anos de memórias de ser ignorada, descartada, trancada, esquecida. 26 anos de amor não correspondido e esperança destroçada, e morte solitária enquanto ele celebrava com outra. Nós não tínhamos acabado de nos conhecer. Eu o conhecia melhor do que ele conhecia a si mesmo, e eu sabia exatamente o que ele era capaz de fazer. Fique longe de mim, Alastor, eu disse, me soltando de seu aperto. Esta é a única vez que vou pedir educadamente. Dei as costas, e desta vez caminhei até a saída sem que ele me impedisse. Senti o olhar dele queimando minhas costas a cada passo. Senti o vínculo protestando, gritando, tentando me arrastar de volta. Senti tudo o que havia sentido nas vidas anteriores, toda a puxada magnética que me fizera crer que ele era meu destino. Mas eu continuei andando, porque eu havia aprendido algo que o destino parecia ter esquecido. Eu já havia morrido por esse homem, 2 vezes, e desta vez eu preferia cortar minha própria mão a segurar a dele novamente.
Atravessei a porta lateral e saí para os jardins escuros do palácio. O ar frio da noite me envolveu como um abraço, e eu finalmente me permiti respirar. Primeira fase concluída. Eu o havia rejeitado. Agora, só restava sobreviver às consequências. Os jardins do palácio eram um labirinto de rosas e sombras. Eu caminhei entre as sebes altas, meus passos silenciosos na grama úmida de orvalho. A lua cheia pairava acima, banhando tudo em prata, e o ar carregava o perfume enjoativo das flores noturnas que só abriam durante os bailes de acasalamento. Romântico. Nas 2 vidas anteriores, eu teria achado isso romântico. Agora, tudo que eu conseguia pensar era em quantas mentiras haviam sido sussurradas nestes jardins, quantas promessas quebradas, quantos corações destruídos enquanto a lua observava em silêncio indiferente. Lady Astrid, uma voz feminina, doce como mel envenenado. Eu não precisava me virar para saber quem era. Conhecia aquela voz. Havia ouvido ela sussurrando mentiras no ouvido de Alastor por anos. Havia ouvido ela rindo enquanto eu definhava na torre. Viviane. Que surpresa encontrá-la aqui. Ela surgiu de trás de uma roseira, um sorriso delicado nos iubios perfeitos. Nas mãos, 2 taças de cristal cheias de um líquido âmbar. Você saiu tão rápido do salão, eu trouxe uma bebida para celebrar. Celebrar. Na primeira vida, eu aceitei aquela taça sem pensar. O veneno não era forte o suficiente para matar, apenas para me deixar fraca, tonta, patética na frente de Alastor. Foi o primeiro passo na campanha de Viviane para me destruir. Na segunda vida, eu despejei o conteúdo em um vaso. As flores murcharam instantaneamente, expondo-a na frente de testemunhas. Desta vez, não estou com sede, eu disse, sem sequer olhar para as taças. Viviane piscou. Mas é uma tradição. Todas as lobas brindam na noite do baile. Então, brinde sozinha. Comecei a me afastar. Espere. A voz dela ganhou uma nota de urgência. Eu insisto. É indelicado recusar. Eu parei. Virei-me lentamente, deixando que ela visse meu rosto claramente iluminado pela lua. Deixei que ela visse o que havia nos meus olhos, aquela frieza calculada que eu havia aprendido a cultivar em 2 vidas de dor. Você quer que eu beba isso? Apontei para a taça na mão dela. Muito bem. Beba você primeiro. O sorriso de Viviane vacilou. Isso é absurdo. Por que eu beberia da taça destinada a você? Por que não? Inclinei a cabeça. Se é apenas uma bebida inocente para celebrar, não há problema em trocar, não é? Silêncio. O rosto dela era uma máscara, mas eu via as engrenagens girando por trás dos olhos claros. Na primeira vida, eu teria sido ingênua demais para perceber. Na segunda, eu a expus dramaticamente. Agora, eu simplesmente a observava se enforcar sozinha. Você está sendo paranoica, Viviane disse finalmente, sua voz perdendo um pouco da doçura. Eu estava apenas tentando ser gentil. Gentil. Eu saboreei a palavra como se fosse podre. Que interessante. Nas minhas experiências, pessoas gentis não insistem quando sua oferta é recusada. Ela abriu a boca para responder. Lady Viviane. A voz veio de trás de nós, e eu não precisei olhar para reconhecê-la. O vínculo já estava vibrando. Aquela corda invisível que me conectava ao homem que eu estava desesperadamente tentando evitar. Alastor emergiu das sombras como um predador saindo da escuridão. Supremo. Viviane se transformou instantaneamente, o sorriso voltando aos lábios, o corpo se inclinando em direção a ele como uma flor buscando o sol. Eu estava apenas fazendo companhia para Lady Astrid. Ela parecia tão sozinha. Ela parece perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Os olhos de Alastor nunca deixaram os meus. Deixe-nos. Não era um pedido. Viviane hesitou por um instante, e eu vi algo passar por seu rosto. Frustração. Raiva. O início de um plano sendo formado por trás daqueles olhos calculistas. Na primeira vida, ela eventualmente venceu. Na segunda também. Mas esta era a terceira. É claro, Supremo. Ela fez uma reverência e se afastou, lançando-me um último olhar que prometia consequências. Eu ignorei.
Tinha problemas maiores agora. Você está me seguindo. Eu disse quando Viviane desapareceu entre as sebes. Você é minha companheira. Tenho o direito. Você não tem direito nenhum. Cruzei os braços. Eu recusei o vínculo. Claramente. Na frente de testemunhas. Você não pode recusar o que já existe. Assista. Algo parecido com admiração passou pelos olhos dele. Na primeira vida, eu nunca havia visto aquele olhar. Na segunda, ele apareceu, mas misturado com possessividade, com o desejo de quebrar minha resistência e me moldar ao que ele queria. Agora, porém, havia algo diferente. Confusão genuína. E por baixo dela, uma curiosidade que beirava a fascinação. Por que você me odeia? Ele deu um passo à frente, e eu forcei meus pés a permanecerem no lugar. Eu não te fiz nada. Não nos conhecíamos antes desta noite. Não nos conhecíamos. A ironia era tão amarga que eu quase conseguia saboreá-la. Eu tive uma visão, eu disse. Não era verdade. Não exatamente. Mas era a explicação mais próxima que eu podia dar, sem parecer completamente insana. Uma visão, ele repetiu, cético. Do futuro. Do nosso futuro. Eu sustentei o olhar dele sem vacilar. Você é minha ruína, Alastor. Em cada cenário possível, em cada caminho que eu poderia tomar, você me destrói. Silêncio. Os olhos prateados dele me estudavam, buscando sinais de mentira, de manipulação, de qualquer coisa que explicasse minhas palavras. Eu não lhe dei nada. Apenas a verdade nua, crua, impossível. Isso é loucura, ele disse finalmente. Talvez. Dei de ombros. Mas eu prefiro cortar minha própria mão a segurar a sua. Então, com todo o respeito devido à sua posição, Supremo Alastor, fique longe de mim. Virei-me e comecei a andar. Desta vez, ele não me seguiu, mas eu sentia o olhar dele queimando minhas costas até eu desaparecer nas sombras do jardim. E eu sabia, com a certeza de quem havia vivido esta história 2 vezes antes, que isso não havia acabado, apenas começado. As semanas seguintes foram uma guerra silenciosa. Eu voltei para a mansão do meu pai, esperando que Alastor eventualmente desistisse. Na primeira vida, ele havia me ignorado quase completamente após o baile, focando sua atenção em Viviane, até que o casamento arranjado se tornou inevitável. Na segunda, ele me perseguiu com intensidade obsessiva, mas era a obsessão de um predador com uma presa difícil. Esta vida era diferente. Os presentes começaram a chegar no 3º dia. O primeiro foi um colar de diamantes negros, entregue por um mensageiro que se recusou a partir até eu aceitar a caixa. Eu a peguei, abri na frente dele e joguei o colar na lareira. O mensageiro empalideceu. O segundo presente veio no dia seguinte. Um vestido de seda azul meia-noite, do tipo que custava mais do que nossa mansão inteira. Eu o devolvi, rasgado em tiras, dentro da mesma caixa em que veio. O terceiro foi um cavalo. Um garanhão negro de raça pura, com sela de couro trabalhado e arreios de prata. Eu o doei para o estábulo público da cidade. Os presentes continuaram. Joias, roupas, armas decorativas, livros raros. Cada um mais extravagante que o anterior. E cada um encontrou o mesmo destino. Queimado, devolvido, doado. Se era possível insultar um alfa supremo através de recusas sistemáticas, eu estava dando uma aula. Você tem certeza de que isso é sábio? Teron apareceu na minha varanda em uma tarde nublada, 15 dias após o baile. Ele não usava as cores do clã da Sombra Eterna, vestindo-se de forma comum que o fazia parecer um viajante qualquer. Eu não perguntei como ele sabia onde eu morava. O Supremo não é conhecido por aceitar rejeições. Ele continuou quando eu não respondi. Cada presente devolvido só aumenta a obsessão dele. Eu sei. Teron me estudou por um momento. Havia algo em seus olhos. Aquela mesma percepção aguda que o fez meu aliado na segunda vida. Você mudou, ele disse. Desde a noite do baile. Ou talvez você sempre tenha sido assim. E eu simplesmente não conhecia a verdadeira você. O que te faz pensar que me conhece agora? Ele sorriu. Era um sorriso cansado, de alguém que havia visto demais e esperava muito pouco. Eu não conheço, mas reconheço alguém que está jogando um jogo mais longo do que todos pensam. Ele se aproximou do parapeito,
olhando para os jardins abaixo. Posso perguntar qual é seu objetivo final? Sobreviver. A resposta era simples, mas eu não a disse em voz alta. Por que você está aqui, Beta Teron? Porque o Supremo está enlouquecendo. Ele voltou a me olhar. Ele não dorme. Não come direito. Passa as noites andando pelos corredores, murmurando seu nome. Os conselheiros estão preocupados. Viviane está furiosa. E você? Eu estou curioso. Ele inclinou a cabeça. Em 20 anos servindo a família Corvinus, nunca vi Alastor assim. Você o quebrou, Lady Astrid. E ele nem sequer percebe ainda. Eu me virei para encará-lo completamente. Ele não está quebrado. Está apenas experimentando algo novo. Não conseguir o que quer. Minha voz era fria, controlada. Quando ele perceber que eu não sou um prêmio a ser conquistado, ele seguirá em frente. Provavelmente para os braços de Viviane, como sempre foi planejado. Teron balançou a cabeça. Você não entende. Ele queimou o contrato de casamento com a família de Viviane há 1 semana. Declarou publicamente que não tomaria nenhuma aluna até que você aceitasse o vínculo. Eu congelei. Isso não havia acontecido na primeira vida, nem na segunda. Nas 2 versões anteriores, o contrato com Viviane permaneceu intacto até o final. Uma formalidade que se tornou realidade quando eu fui descartada. Mas agora... Por quê? Eu perguntei, mais para mim mesma do que para Teron. Porque você é diferente. A voz veio de trás de nós. Eu me virei. Alastor estava parado na entrada da varanda, tão silencioso que nem eu nem Teron o havíamos ouvido se aproximar. Ele vestia roupas de viagem, como se tivesse cavalgado direto para cá, e havia olheiras escuras sob seus olhos prateados. Supremo. Teron se curvou e recuou imediatamente. Eu estava apenas... Saia. O Beta obedeceu sem hesitar. E então éramos apenas nós 2. Eu não me movi quando ele se aproximou. Não quando parou a meio metro de distância. Não quando seus olhos percorreram meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Você queimou meus presentes, ele disse. Todos eles. Por quê? Porque eu não quero nada de você. Algo cruzou o rosto dele. Dor, talvez. Ou frustração tão intensa que beirava a agonia. Eu não durmo, ele admitiu. Desde o baile. Cada vez que fecho os olhos eu vejo você me olhando com aquele nojo. E eu não entendo. Eu não fiz nada para você, Astrid. Nada. Ainda não, eu pensei. Você ainda não fez nada. Mas fará. Sempre faz. Vá embora, Alastor. Não, até você me explicar. Ele deu mais um passo, invadindo o meu espaço pessoal. Que visão foi essa? O que você viu que te fez me odiar antes mesmo de me conhecer? Eu podia sentir o calor dele, o cheiro dele, cedro e tempestade. O vínculo cantando entre nós, implorando para que eu cedesse, me rendesse, deixasse ele me segurar. Eu não cedi. Eu vi você me destruindo. Eu disse, minha voz baixa e firme. Vi você escolhendo outra. Vi você me trancando em uma torre e me esquecendo enquanto eu morria lentamente, sozinha, ouvindo os sinos do seu casamento. Os olhos dele se arregalaram. Eu nunca faria isso. Você faria. Você fez. E se eu der a chance, você fará de novo. Ele abriu a boca para responder. Vá embora. Eu interrompi. E não volte. Porque cada vez que você aparece, cada vez que você me manda presentes, cada vez que você tenta me conquistar, você só confirma o que eu já sei. O quê? Que você não me quer, Alastor. Você quer me possuir. E eu me recuso a ser posse de qualquer um. Silêncio. Ele me encarou por um longo momento, e eu vi algo quebrando por trás daqueles olhos prateados. Não seu orgulho. Algo mais profundo. Certeza. A certeza de que ele poderia ter qualquer coisa que quisesse. Eu havia destruído essa certeza. Isso não acabou. Ele disse finalmente, sua voz rouca. Para mim, nunca começou. Ele se virou e partiu. E eu fiquei na varanda, observando-o desaparecer na estrada, me perguntando se desta vez eu havia finalmente mudado o destino, ou se estava apenas adiando o inevitável. O tempo passava diferente quando você já havia vivido os mesmos dias antes. 3 semanas desde o baile. 3 semanas de presentes queimados e visitas não solicitadas.
3 semanas de Alastor aparecendo na minha varanda, nos jardins, nas ruas da cidade, sempre com a mesma pergunta silenciosa nos olhos. Por quê? Eu nunca respondia, e ele nunca desistia. Mas havia algo mais urgente ocupando minha mente agora. Algo que eu não podia ignorar. Não importava o quanto quisesse me manter longe de Alastor e seu clã. A lua cheia se aproximava. Em 5 dias, o clã do norte atacaria. Na primeira vida, o ataque foi uma surpresa devastadora. Meu pai morreu na primeira onda, atravessado por uma lança enquanto tentava defender a fronteira leste. Eu estava na torre então, já esquecida, e só soube da morte dele semanas depois, quando Viviane veio me contar com aquele sorriso falso de condolências. Na segunda vida, eu salvei meu pai. Avisei sobre o ataque, mudei a estratégia, garanti que ele sobrevivesse. E ainda assim morri na mesma torre, da mesma forma. Salvar meu pai não havia mudado meu destino. Mas isso não significava que eu deixaria ele morrer de novo. Você está inquieta hoje. A voz de Theron me fez virar. Ele havia se tornado uma presença constante nas últimas semanas, aparecendo sob o pretexto de manter a paz entre mim e Alastor. Eu sabia que ele estava me vigiando para o Supremo. Mas também sabia que Theron era mais do que um simples espião. Ele era um homem que pensava por si mesmo. Há algo que preciso fazer, eu disse, voltando a olhar pela janela. Algo que vai exigir que eu quebre várias regras. Que tipo de regras? O tipo que pode me colocar diante do Conselho de Guerra do seu Supremo. Theron ficou em silêncio por um momento. O Conselho de Guerra é fechado para mulheres. Eu sei. E você planeja invadir mesmo assim? Planejava ir sozinha. Eu me virei para encará-lo. Mas seria mais fácil com alguém que conhece o caminho. Os olhos dele se estreitaram. Por que eu ajudaria você a causar um escândalo no coração do território do meu Supremo? Porque em 5 dias, o clã do norte vai atacar pela fronteira leste. Eles vão usar a passagem de Haven, que todos pensam estar bloqueada, mas que na verdade tem uma trilha oculta atravessando as montanhas. E se ninguém avisar o seu precioso Conselho de Guerra, centenas de pessoas vão morrer. Silêncio. Theron me estudou com aquela intensidade que eu havia aprendido a reconhecer. Ele estava me avaliando, pesando minhas palavras contra a improbabilidade do que eu descrevia. Como você sabe disso? Visão, eu disse. A mesma mentira de antes. A única explicação que fazia sentido. Eu sei muitas coisas que não deveria saber, Theron. E desta vez, estou escolhendo usar esse conhecimento para salvar vidas, em vez de apenas me proteger. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. O conselho se reúne ao meio-dia, ele disse finalmente. Use roupas discretas. E prepare-se para ser ridicularizada. O Conselho de Guerra se reunia na Torre de Ferro. Era um edifício imponente no centro do território Corvinus, construído de pedra negra e ferro forjado. Guardas patrulhavam cada entrada, e bandeiras com o emblema do clã, um corvo sobre uma lua crescente, tremulavam ao vento. Theron me guiou por uma entrada lateral usada pelos servos. Você tem 5 minutos, ele murmurou enquanto me conduzia por corredores estreitos. Depois disso, os guardas vão perceber que algo está errado. 5 minutos é o suficiente. Ele parou diante de uma porta dupla de carvalho. É aqui. O conselho está em sessão. Alastor preside. Ele hesitou. Tem certeza disso? Não, mas vou fazer mesmo assim. Empurrei as portas. O salão era exatamente como eu lembrava. Uma mesa oval de madeira escura ocupava o centro, cercada por 10 cadeiras onde sentavam os generais e conselheiros mais importantes do clã. Mapas cobriam as paredes. Miniaturas de exércitos estavam espalhadas sobre a mesa. E na cabeceira, em uma cadeira que mais parecia um trono, estava Alastor. O silêncio que se seguiu à minha entrada foi absoluto. O que é isso? Um dos generais, um homem grisalho com cicatrizes de batalha, foi o primeiro a se recuperar. Quem deixou essa mulher entrar aqui? Eu me deixei entrar. Caminhei até a mesa sem hesitar. E antes que vocês percam tempo me expulsando, sugiro que ouçam o que tenho a dizer. Risos. Vários dos homens riram. Aquele tipo de riso condescendente que eu havia ouvido 1000 vezes antes. Na primeira vida, ele me faria encolher de vergonha. Na segunda, me faria explodir de raiva. Agora,
Eu simplesmente esperava. General Varen. Alastor não havia se movido, mas sua voz cortou o ar como uma lâmina. Silêncio. Os risos morreram. Os olhos prateados dele estavam fixos em mim, e eu via a mesma confusão de sempre, a mesma frustração, a mesma obsessão que eu havia tentado tão desesperadamente evitar. Mas havia algo mais também. Curiosidade. Fale, ele disse. Eu puxei um mapa do bolso interno do meu casaco. Era uma cópia que eu mesma havia desenhado, baseada nas memórias de 2 vidas de estratégia militar, absorvida contra minha vontade. Joguei o mapa na mesa. Em 5 dias, o clã do norte vai atacar, eu disse. Eles vão usar a passagem de Raven. A passagem está bloqueada, o general Varen interrompeu. Houve um deslizamento há 3 anos. Ninguém pode atravessar. Há uma trilha oculta. Apontei para o mapa. Aqui, atravessando a cadeia de montanhas pelo norte. Ela sai exatamente atrás das suas linhas de defesa, permitindo que o exército inimigo ataque pela retaguarda, enquanto vocês estão focados na fronteira principal. Silêncio. Os generais trocavam olhares. Alguns pareciam céticos, outros pensativos. E Alastor. Alastor estava olhando para o mapa com uma intensidade que eu reconhecia. Ele estava levando a sério. Onde você conseguiu essa informação? Ele perguntou. Isso importa? Sim. Eu sustentei o olhar dele. Eu tenho visões, repeti a mentira, do futuro, das coisas que vão acontecer se ninguém interferir. E nessa visão, o clã do norte ataca em 5 dias, mata centenas de pessoas e destrói 3 aldeias inteiras antes de ser repelido. Bruxária, um dos conselheiros murmurou. Conhecimento, eu corrigi, que vocês podem usar ou ignorar. A escolha é de vocês. Mais silêncio. E então, Alastor se levantou. Ele caminhou ao redor da mesa, parando ao meu lado. De perto, eu podia ver as olheiras ainda presentes sob seus olhos, o cansaço que ele tentava esconder sob a máscara de autoridade. Ele não estava dormindo, por minha causa. Se você estiver errada, ele disse, eu parecerei um tolo por ouvir uma mulher com visões. E se eu estiver certa? Então você terá salvado centenas de vidas. Ele pegou o mapa, estudando-o com atenção renovada. General Varen, mande batedores para a trilha indicada. Quero relatórios em 12 horas. Supremo, isso é absurdo. Uma mulher invade nosso conselho com histórias de visões e você simplesmente... Eu simplesmente tomo as precauções necessárias. A voz de Alastor cortou como aço. Se ela estiver errada, perdemos algumas horas de patrulha. Se ela estiver certa e a ignorarmos, perdemos vidas. Qual risco você prefere correr, general? Varen fechou a boca. Executem as ordens, Alastor disse. O conselho está encerrado. Os generais se dispersaram, lançando olhares variados em minha direção. Alguns de ressentimento, outros de curiosidade relutante. E alguns, eu notei, de respeito nascente. Quando ficamos sozinhos, Alastor se virou para mim. Por que veio até aqui? Ele perguntou. Você passou semanas me evitando, me rejeitando, me tratando como uma praga. E agora invade meu conselho de guerra para me dar informações que podem salvar meu clã. Eu considerei mentir. Considerei inventar alguma história sobre dever cívico ou interesse próprio. Mas olhando para ele agora, vendo o cansaço e a confusão genuína em seus olhos, eu me vi dizendo a verdade. Porque meu pai está na fronteira leste. Se o ataque acontecer como vi, ele será um dos primeiros a morrer. Algo suavizou no rosto de Alastor. Você está fazendo isso por ele. Estou fazendo isso por mim. Cruzei os braços. Eu já perdi demais nessa vida. Não vou perder mais. Ele me estudou por um longo momento. Você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci, Astrid. Eu sei. Isso não era um elogio. Eu sei disso também. Algo parecido com um sorriso cruzou os lábios dele. Pequeno, quase imperceptível. Mas era a primeira vez que eu via algo além de frustração ou obsessão em seu rosto. Vá para casa, ele disse. Eu mandarei notícias quando soubermos mais. Eu deveria ter partido imediatamente. Em vez disso, hesitei. Obrigada, eu disse, por ouvir. Ele assentiu uma vez. E eu saí, me perguntando se havia acabado de cometer um erro terrível. 5 dias depois, o clã do norte atacou exatamente como eu havia previsto.
Mas desta vez, nós estávamos prontos. A batalha foi rápida e brutal. O exército inimigo esperava encontrar aldeias desprotegidas e uma retaguarda exposta. Em vez disso, encontrou tropas posicionadas estrategicamente, armadilhas preparadas e uma força de defesa que conhecia cada movimento antes de acontecer. Meu pai sobreviveu. Eu soube porque Theron veio me contar pessoalmente, sua expressão carregando algo parecido com admiração relutante. Você estava certa, ele disse. Sobre tudo. A trilha, o timing, a estratégia, tudo. Eu sei. O Supremo quer te ver. Eu hesitei. Desde o dia no conselho, eu havia voltado a evitar Alastor. Os presentes pararam de chegar. As visitas não solicitadas cessaram. Ele estava me dando espaço, algo que nunca havia feito nas vidas anteriores. E isso me assustava mais do que a obsessão. Mas eu devia a ele pelo menos isso. Encontrei-o nos campos de batalha, supervisionando a contagem dos mortos e feridos. Ele estava coberto de sangue e sujeira, sua armadura amassada em vários lugares, mas vivo, inteiro. Quando me viu, algo mudou em seu rosto. Não era o olhar de posse que eu conhecia tão bem. Não era a obsessão que me perseguia há semanas. Era algo diferente. Respeito. Você luta guerras melhor do que meus generais, ele disse quando me aproximei. Eu conheço esse inimigo. Da sua visão. Não era uma pergunta. E eu não confirmei, nem neguei. Obrigado, ele disse. E havia peso naquela palavra. Peso genuíno que eu nunca havia ouvido antes. Você salvou centenas de vidas hoje, incluindo a do seu pai. Era o certo a fazer. Mesmo odiando a mim e ao meu clã. Eu o estudei por um momento. O sangue em seu rosto, a exaustão em seus olhos, a sinceridade em sua voz. Eu não odeio seu clã, eu disse finalmente. Nunca odiei. Mas me odeia. Eu não respondi, porque a verdade era mais complicada. Eu não o odiava. Não este Alastor, pelo menos. Este homem que ouviu quando eu falei, que respeitou minha estratégia, que me agradeceu em vez de tomar crédito. Este Alastor era diferente, e isso me aterrorizava mais do que qualquer coisa. Vá descansar, eu disse, em vez de responder. Você parece que vai desmaiar. Algo parecido com um sorriso cruzou os lábios dele. Você também. Eu me virei para partir. Astrid. Parei. Isso não é mais sobre o vínculo, ele disse. Ou sobre te conquistar. Eu só quero entender. Quem é você realmente? Eu olhei para ele por sobre o ombro. Talvez um dia eu te conte. E parti antes que ele pudesse ver a rachadura em minha armadura. Porque pela primeira vez em 3 vidas, eu estava começando a duvidar de tudo que sabia sobre ele. 2 semanas após a batalha, Viviane atacou. Eu sabia que viria. Nas 2 vidas anteriores, ela havia feito a mesma coisa no mesmo momento, quando percebia que estava perdendo o controle sobre Alastor. A diferença era que, nas vidas anteriores, eu estava despreparada. Desta vez, eu estava esperando. O grande salão do Palácio Corvinus estava lotado quando as acusações foram feitas. Nobreza de todo o território havia sido convocada para uma audiência de emergência, e eu podia sentir a tensão no ar antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Theron me encontrou na entrada. Você precisa saber, ele disse, a voz baixa e urgente. Viviane apresentou uma petição formal ao conselho. Ela está te acusando de bruxaria. Eu não reagi. Ela diz que suas visões são prova de pacto demoníaco, que você enfeitiçou o Supremo para roubar a posição que deveria ser dela, que a única razão pela qual o clã do Norte foi derrotado é porque você estava trabalhando com eles desde o início. Criativo, eu disse. Ela usou as mesmas acusações nas outras vezes ou inventou algo novo? Theron piscou. Outras vezes? Eu ignorei o deslize. Onde está Alastor? Na sala do trono. Ele convocou a audiência assim que recebeu a petição. Eu assenti uma vez e comecei a caminhar. As portas do salão se abriram diante de mim, e centenas de rostos se viraram em minha direção. Eu os ignorei todos, meus olhos fixos apenas em 2 figuras. Viviane, posicionada no centro do salão, vestida de branco imaculado como uma mártir prestes a ser sacrificada.
Seu rosto era uma máscara de dor e preocupação, os olhos cheios de lágrimas cuidadosamente fabricadas. E Alastor, sentado no trono, sua expressão ilegível. Lady Astrid. A voz de Viviane tremeu com emoção falsa quando me viu. Eu sinto muito. Eu realmente sinto. Mas a verdade precisa ser revelada, não importa o quanto doa. Eu não respondi. Caminhei pelo corredor central sem pressa, cada passo medido e deliberado. As pessoas se afastavam do meu caminho, sussurrando entre si, e eu deixava que sussurrassem. Parei a 3 metros do trono. Supremo Alastor. Minha voz era aveludada, controlada. Ouvi dizer que fui convocada para responder acusações de bruxaria. Estou aqui. Ele me estudou por um longo momento. Na primeira vida, este foi o momento em que tudo desmoronou. Alastor ouviu as acusações de Viviane, olhou para mim com aquele nojo que eu nunca esqueci e me mandou para a torre sem permitir que eu me defendesse. Na segunda vida, eu lutei. Gritei, argumentei, apresentei provas. Mas Viviane era uma manipuladora melhor, e no final, o resultado foi o mesmo. Agora, porém, as acusações são as seguintes. Alastor falou sem emoção. Bruxaria, conspiração com o inimigo e tentativa de usurpar a posição de Luna através de feitiçaria. Lady Viviane apresentou 3 testemunhas que afirmam ter visto você realizando rituais demoníacos nos jardins de sua mansão. Testemunhas. Eu quase sorri. Posso ver essas testemunhas? Perguntei. Viviane fez um gesto e 3 mulheres se adiantaram. Eu reconheci todas elas. Servas que trabalhavam na mansão dos Vance, a família de Viviane. Servas que haviam sido pagas para mentir em todas as vidas anteriores. Elas viram você, Viviane disse, sua voz ganhando confiança. Viram os círculos de invocação, as velas negras, ouviram você falar em línguas mortas. Você é uma bruxa, Astrid, e você enfeitiçou o nosso Supremo para... Lady Viviane. A voz de Alastor cortou o ar como uma lâmina. Viviane parou. Eu também parei, porque aquele tom, aquela frieza cortante, não era direcionado a mim, era direcionado a ela. Você está me dizendo. Alastor continuou, levantando-se do trono com uma lentidão predatória. Que Lady Astrid, uma mulher que nunca pisou em meu território antes do baile, de alguma forma conspirou com o clã do norte para planejar um ataque que ela mesma nos alertou? Viviane empalideceu. Bem, Você está me dizendo que a mesma mulher que salvou centenas de vidas, incluindo a do próprio pai, fez isso como parte de uma conspiração para me destruir? O plano dela era ganhar sua confiança, Supremo. É óbvio que... O que é óbvio, Alastor a interrompeu, descendo os degraus do trono, é que você está desesperada. O silêncio no salão era absoluto. Eu observava, paralisada, enquanto Alastor caminhava até Viviane. Cada passo era carregado de uma ameaça que fazia as pessoas ao redor recuarem instintivamente. Eu queimei seu contrato de casamento, ele disse, a voz baixa e perigosa. Declarei publicamente que não a queria como Luna. E em vez de aceitar a rejeição com dignidade, você escolheu atacar a mulher que eu escolhi, a mulher que ele escolheu. As palavras ecoaram na minha mente. Isso nunca havia acontecido. Nas 2 vidas anteriores, Alastor acreditou em Viviane. Ele olhou para as provas, olhou para as testemunhas e decidiu que eu era culpada sem me dar chance de me defender. Mas agora, Supremo, por favor. Viviane caiu de joelhos, as lágrimas finalmente fluindo de verdade. Eu só quero protegê-lo. Essa mulher é perigosa. Suas visões não são naturais. Ela sabe coisas que não deveria saber. Ela sabe porque é inteligente. A voz de Alastor era gelo. Porque observa enquanto outros falam. Porque pensa estrategicamente em vez de se esconder atrás de intrigas e veneno. Veneno. Algo clicou em minha mente. Falando em veneno, eu disse, finalmente encontrando minha voz. Theron, você pode se aproximar? O Beta emergiu da multidão, sua expressão cuidadosamente neutra. Lady Viviane tentou me envenenar na noite do baile, eu disse, minha voz carregando pelo salão. Ela me ofereceu uma taça de vinho que, quando recusei, ela guardou. Theron, você ainda tem aquela taça? Viviane ficou ainda mais pálida.
Como ela poderia... Teron avançou, carregando um pequeno baú que ele abriu diante do trono. Dentro, uma taça de cristal continha restos de um líquido escuro. Mandei analisar após a noite do baile, ele explicou. Veneno de beladona, diluído o suficiente para não matar, mas forte o bastante para causar confusão mental severa e fraqueza física por semanas. O salão explodiu em murmúrios. Isso é mentira! Viviane gritou. Eu nunca... As testemunhas que você trouxe. Eu continuei cortando-a. Todas trabalham para sua família. Todas foram vistas recebendo pagamento extra nos últimos dias. E todas, curiosamente, nunca me viram antes do baile, já que eu não realizo rituais demoníacos nos jardins ou em qualquer outro lugar. Você está inventando isso? Estou? Inclinei a cabeça. Então você não se importa se Teron testemunhar o que viu quando seguiu suas servas após receberem o pagamento? O que elas disseram umas às outras quando achavam que ninguém estava ouvindo? Viviane se virou para Teron. O horror genuíno agora em seu rosto. O Beta apenas assentiu. Elas admitiram que foram pagas para mentir, ele disse. Tenho 3 guardas que testemunharam a conversa. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Alastor se virou para Viviane. Seus olhos estavam frios de uma forma que eu nunca havia visto antes, nem mesmo quando ele me mandou para a torre nas vidas anteriores. Você ousa, ele disse, cada palavra carregada de veneno. Insultar minha companheira com essa língua de cobra? Minha companheira. Ele a chamou de sua companheira. Algo em meu peito se contraiu dolorosamente. Você tentou envenená-la. Alastor continuou. Pagou testemunhas falsas para acusá-la de crimes imaginários. E fez tudo isso pensando que eu era estúpido o suficiente para acreditar. Supremo, por favor. Guardas. 2 soldados avançaram imediatamente. Lady Viviane Vance está exilada do território Corvinus, Alastor declarou. Se ela for vista dentro de nossas fronteiras após o pôr do sol de hoje, será executada como traidora. Os guardas agarraram Viviane antes que ela pudesse protestar. Você vai se arrepender, ela gritou enquanto era arrastada para fora. Ela é um demônio. Ela vai destruir você. Vai destruir tudo. As portas se fecharam atrás dela. E então éramos apenas eu, Alastor, e centenas de testemunhas silenciosas. Ele se virou para mim. Você sabia que isso ia acontecer, ele disse. Não era uma pergunta. Eu sabia que ela tentaria algo. Da sua visão. Eu não respondi. Alastor estudou meu rosto por um longo momento. E então, fazendo algo que surpreendeu a todos, ele se curvou levemente diante de mim. Peço desculpas, ele disse, por qualquer angústia que as acusações possam ter causado, e agradeço a Teron por sua diligência em descobrir a verdade. Eu permaneci em silêncio, porque não sabia o que dizer. Este não era o Alastor que eu conhecia. Não era o homem que me abandonou na torre, que escolheu Viviane, que me deixou morrer sozinha enquanto celebrava seu casamento. Este era alguém diferente. Alguém que me defendeu antes mesmo de eu precisar me defender. Alguém que escolheu acreditar em mim. A audiência está encerrada. Alastor anunciou. Todos podem se retirar. A multidão começou a se dispersar, mas eu permaneci onde estava. Minhas pernas não pareciam querer se mover. Quando o salão finalmente esvaziou, ficamos apenas nós 2. Você está tremendo, ele observou. Eu olhei para minhas mãos. Ele tinha razão. Astrid. Ele deu um passo à frente, mas parou quando me viu recuar. O que está acontecendo? Por que você parece mais assustada agora do que quando estava sendo acusada de bruxaria? Porque você me confunde. Porque nas minhas memórias, você é o monstro que me destruiu. Porque tudo que eu sei, tudo que eu vivi, me diz que você deveria ter acreditado nela, não em mim. Eu não entendo você, eu disse finalmente, minha voz saindo mais vulnerável do que eu pretendia. O que há para entender? Você me defendeu. As palavras saíram como uma acusação. Antes mesmo de eu apresentar provas. Antes de Teron falar. Você já estava do meu lado. Você é minha companheira. Isso nunca foi suficiente antes. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Alastor franziu a testa. Antes de quê? Eu fechei os olhos. Estava cansada.
tão incrivelmente cansada de carregar o peso de 3 vidas, de memórias que não faziam sentido para mais ninguém, de um ódio que este homem tecnicamente não merecia. Nas minhas visões, eu disse lentamente, você escolheu ela. Sempre. Você acreditou nas mentiras dela, me trancou em uma torre e me deixou morrer sozinha enquanto casava com ela. Silêncio. Quando abri os olhos, Alastor estava me olhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você viu isso? Ele perguntou. Você viu eu te abandonando? Mais de uma vez. Ele fechou os olhos. Uma mão subiu para cobrir o rosto, e eu vi seus ombros tremerem. Eu nunca faria isso. Ele disse, a voz rouca. Nunca. Você fez. Não eu. Ele abaixou a mão, seus olhos encontrando os meus. Qualquer que seja a versão de mim que você viu em suas visões, não sou eu. E eu passarei o resto da minha vida provando isso, se você me deixar. Eu queria acreditar. Desesperadamente. Dolorosamente. Eu queria acreditar que esta vida era diferente. Que este Alastor era diferente. Que talvez, apenas talvez, o destino havia finalmente me dado uma chance real. Mas o medo era uma coisa persistente. E eu havia aprendido, em 3 vidas de dor, que esperança era o veneno mais cruel de todos. Eu preciso de tempo, eu disse. Ele assentiu. Eu te darei todo o tempo que você precisar. E pela primeira vez desde que acordei nesta 3ª vida, eu comecei a acreditar que ele poderia estar falando a verdade. 3 dias se passaram desde a audiência. 3 dias de silêncio, de reflexão, de tentar reconciliar o homem que eu conhecia das minhas memórias com o homem que me defendeu diante de toda a corte. Eu estava no quarto de hóspedes do palácio, onde Alastor havia insistido que eu ficasse após o exílio de Viviane. Por segurança, ele disse, para o caso de aliados dela tentarem vingança. Eu não discuti. Estava cansada demais para discutir. Uma batida suave na porta me tirou dos meus pensamentos. Eu não precisava perguntar quem era. O vínculo já cantava com a proximidade dele. Aquela eletricidade nas pontas dos dedos que eu havia aprendido a associar com sua presença. Caminhei até a porta, mas não abri. Astrid. A voz dele era baixa, respeitosa. Ele não tentou entrar. Não exigiu que eu abrisse. Apenas esperou do outro lado, como havia prometido fazer. Eu preciso falar com você. Encostei a testa na madeira fria. Então fale. Silêncio por um momento. Eu não sei o que eu fiz nos seus pesadelos. As palavras vieram devagar, medidas. Eu vejo o medo nos seus olhos toda vez que você me olha. Vejo você se preparando para uma crueldade que eu não cometi. E eu entendo que para você, essas visões são reais. Mais reais do que qualquer coisa que eu possa dizer ou fazer. Fechei os olhos. Mas eu não sou o homem das suas visões, Astrid. Eu não sei como provar isso. Não sei como apagar memórias que não são minhas. Tudo o que eu posso oferecer é o que eu sou agora, neste momento. Senti as lágrimas escorrendo antes de perceber que estava chorando. Me deixe passar a vida inteira pagando por crimes que ainda não cometi. A voz dele tremeu, e eu ouvi algo que nunca havia ouvido em 3 vidas. Vulnerabilidade. Só não me peça para te deixar ir. Porque eu tentei. Por semanas eu tentei, e eu não consigo. Eu deveria ter mantido a porta fechada. Era o que a parte racional de mim gritava. A parte que lembrava da torre, da solidão, da morte lenta enquanto os sinos tocavam ao longe. Mas havia outra parte. A parte que via como ele me defendeu sem hesitar. Que lembrava como ele ouviu minha estratégia quando ninguém mais ouviu. Que reconhecia a diferença entre o predador das minhas memórias e o homem do outro lado desta porta. Eu abri a porta. Alastor estava parado ali, exatamente como eu imaginava. Sem a armadura de autoridade que ele usava diante da corte. Apenas um homem, com olheiras de noite sem dormir e olhos cheios de uma esperança que parecia dolorosa demais para suportar. Eu tenho condições, eu disse. Ele assentiu imediatamente. Quaisquer que sejam. Eu não serei sua aluna submissa, Alastor. Eu serei sua igual. Na guerra, nos conselhos, nas decisões. Minha voz terá o mesmo peso que a sua. Sim. Se você olhar para outra mulher, eu desapareço. Não haverá explicações, não haverá segundas chances. Eu simplesmente sumirei. Não haverá outras.
Se você me negligenciar, se me trancar em algum lugar e me esquecer, se eu me tornar invisível para você, minha voz falhou. Eu parto. E desta vez, você nunca me encontrará. Algo cruzou o rosto dele. Dor, talvez. O reconhecimento de que, em alguma versão da realidade, ele havia feito exatamente isso. Eu nunca vou te esquecer, ele disse. Nem por um segundo. Nem por uma respiração. Eu o estudei por um longo momento. E pela primeira vez em 3 vidas, vi a verdade. Este homem não era o monstro das minhas memórias. Talvez o destino fosse diferente desta vez. Talvez minhas escolhas tivessem criado um Alastor diferente. Ou talvez ele sempre tivesse esse potencial, e eu simplesmente nunca havia dado a ele a chance de mostrá-lo. Eu nunca saberia, com certeza. Mas eu estava cansada de ter medo. Que assim seja, eu disse. E então, Alastor fez algo que eu nunca havia visto em nenhuma vida anterior. Ele se ajoelhou. O Alfa Supremo, o homem mais poderoso do continente, se ajoelhou diante de mim como um vassalo diante de sua rainha. Pegou minha mão e a levou aos lábios. Que assim seja, ele repetiu contra minha pele. Minha rainha. E eu senti. Não a corrente sufocante das vidas anteriores. Não a prisão dourada que o vínculo sempre havia sido. Era diferente agora. O vínculo pulsou entre nós, mas não como uma corda no pescoço. Como eletricidade. Como poder compartilhado. Como uma aliança forjada em escolhas, não em destino. Eu havia morrido 2 vezes como uma Luna rejeitada. Mas nesta vida, eu não seria Luna. Seria rainha, nos meus próprios termos. E quando Alastor se levantou e me puxou para seus braços, quando seus lábios finalmente encontraram os meus em um beijo que selou promessas em vez de prisões, eu soube que havia finalmente quebrado o ciclo. Não com ódio, não com medo, mas com a coragem de aceitar que o futuro não precisa ser uma repetição do passado. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.